Boa noite, estamos chegando com o nosso bate-bola na rede. Eu sou o Márcio Santos e hoje vamos falar sobre Jocol, sobre Amador, sobre Sênior e, claro, a decisão de ontem do Internacional. Para isso, hoje a gente trouxe um convidado ilustre aqui, meu grande amigo Lali, que vem hoje para dar as informações aí gerais do Jocol, do Sênior e do Amador. O Amador que esse ano tem nova data definida, né, que fica aí para o início do ano. Lali, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com a TV Imagem, falando aqui do nosso futebol amador, principalmente na nossa cidade, mas da Liga Serrana de Futebol, da Fundação Municipal de Esportes, no Campeonato Amador, Sênior e do Jocol, e também na nossa arbitragem aí, que a gente também faz a coordenação dessa parte. Então vamos começar com o campeonato que está em andamento, né? O campeonato organizado por você, e aliás, muito bem organizado, um campeonato que a gente também participa aí como jogador, como atleta, como dirigente, né? Que é o Campeonato Sênior, que é um campeonato gostoso de jogar, um campeonato que muita pouca confusão tem, né? Um campeonato que o pessoal já está bem decidido o que quer, e todo ano aí vem crescendo e vem cada ano melhorando, salvo alguns erros de algumas equipes, mas isso é normal todo campeonato, né? Gostaria que você destacasse um pouco sobre esse campeonato de sênior que já está em andamento quase no fim da primeira fase. O nosso campeonato de sênior, né, para atleta acima de 35 anos, né, Márcio? Então, já como você falou, já a maioria do pessoal já definido na vida, já jogou. Então, só o sênior, ele é um campeonato bom de jogar. Nós já tivemos bastante famílias participando, a maioria com 35 anos ou 40, 50, tem os filhos, os netos, né? Então é um futebol diferente, que é mais toque de bola, mais bola trabalhada, em compensação diferente de um campeonato mais disputado, que é o campeonato amador ou até mais rústico jogado. Então é uma forma agradável de se fazer o campeonato de sênior, e nós já tivemos a realização de 9 rodadas, né? Então gostaria de passar aqui a classificação que está aqui do nosso campeonato de sênior, né, Márcio, para o nosso telespectador. São 11 equipes que participam. O Benfica Creche Tiabira está em primeiro lugar com 20 pontos ganhos. Em segundo vem o Ouro Verde, Nacional Júnior, Cristal e Vila Marisa. Você vê como é bem equilibrado, né? Todos com 14 pontos. Em sexto, Vila Maria Super 7 está com 12 pontos. O Caiúba ITP 10 pontos. Associação Frei Rogério com 9 pontos. E em nono, Figueirinha com 7 pontos. Em décimo, Unidos da Penha com 6 pontos, e na última colocação, Inter Amigos com apenas 4 pontos ganhos, né? Inclusive nós temos também já para todos para a nossa próxima 10ª rodada, que será a penúltima da fase, né? Que classifica daí, quando encerrar a 11ª, classificam-se as 8 equipes para a gente fazer os cruzamentos, para depois indicar os semifinalistas e finalistas, né? Então nesse final de semana nós temos jogos lá no Vila Marisa. Joga às 15 horas o Cristal contra o Cristal WL de Madeiras, contra o Frei Rogério, Associação Frei Rogério, né? Às 17 horas nós temos o Vila Marisa Andrade Tour enfrentando o Ouro Verde. Vai dar um bom jogo aqui, as duas equipes estão na mesma pontuação, né? E os outros demais jogos são os 3 lá no Campo do Amador. No sábado também às 15 horas, o Vila Maria Super 7 Comercial Freitas enfrenta o Figueirinha. E às 17 horas o Caiúba ITP enfrenta o Benfica Creche Tiabira, que é o líder da competição, também um outro jogo muito parelho. E no domingo de manhã, um jogo isolado, às 10 horas da manhã, nós teremos então o Nacional Júnior enfrentando o Unidos da Penha. Essa é a nossa rodada desse nosso final de semana, meu caro Márcio. Essa é a 9ª rodada do campeonato, certo? Não, essa agora nós realizamos a 9ª, agora será a 10ª rodada. A 10ª rodada. Isso. A penúltima rodada. Correto. Então temos aí brigando por vaga ainda, temos 3 ou 4 equipes. Hoje seria a equipe do Caiúba, exatamente, do Vila Maria. Exatamente, nós temos aqui até praticamente os que estão com 14 pontos, os 5 já estão classificados, né? Que é o Benfica, o Ouro Verde, Nacional, Cristal, Vila Marisa, que estão com a pontuação parecida. E nas últimas 2 vagas nós temos o Vila Maria, o Caiúba, Frei Rogério e Figueirinha disputando. Praticamente Unidos da Penha e o Inter Amigos estão fora. Praticamente, então, teremos um jogo de confronto direto que praticamente define uma vaga, que é o Vila Maria enfrentando a equipe do Figueirinha. Figueirinha que começou mal esse ano, mas vem se recuperando rodada a rodada, vem de uma vitória. O Vila Maria vem de uma derrota, né? Uma derrota que ninguém esperava, depois de estar vencendo por 4-1, tomou... Diferente, né? Tomou a virada.
Então isso só deixa o campeonato ainda mais disputado, né? Você vê que o campeonato de sênior também tem uma particularidade aos nossos telespectadores aí para informação, além de reunir vários ex-atletas aqui do Internacional, do próprio Lages, do Clube Atlético Lages, que ficaram aqui pela cidade. Nós temos os melhores jogadores do sênior, eles ainda, uns quantos ainda atuam com boa qualidade no Jocol e no Amador, né? Então esse diferencial o que dá? Muitos gols. Então não é que as defesas sejam fracas, então você veja um placar, o Vila Maria estava vencendo o Vila Marisa por 4-0, o Vila Marisa cresceu no jogo e em 20 minutos liquidou a fatura, né? Então tem jogadores de potencial e justamente a tônica do futebol de sênior é a quantidade de gols por toda a rodada. Na rodada anterior nós tivemos 22 gols em 4 jogos, né? São esses jogos aqui dessa rodada. Então você vê que só num jogo só 9 gols, né, Marcinho? Então 9 gols, a rede quer ver gol, é só assistir um campeonato de sênior lá no jogo, que você vê além do bom toque de bola, bem disputado, muitos gols. A única coisa errada que o do sênior que eu acho é que daí os atletas começam a faltar o vigor físico, daí que nem dizia o Tite, né? Falam muito, né, Marcinho? Mas no mais... Por isso que o regulamento já prevê 8 alterações, né? Então, e o grande diferencial é isso, porque, por exemplo, nesse jogo do sábado eu acabei participando em Vila Maria e a equipe do Vila Marisa. O diferencial do jogo foi o quê? O banco de reservas do Vila Marisa, porque fez 5 ou 6 trocas, enquanto a equipe do Vila Maria só pôde fazer uma. Então, nessa troca de jogadores é onde estava 4-1 o jogo e a equipe conseguiu virar. E com a idade ainda mais avançada de alguns, você sabe, né, que um banco é fundamental, né? Por isso, justamente, você foi feliz na nova colocação, que o campeonato de sênior ainda tem esse diferencial, né? Pode fazer 8 substituições. Daí quem tem banco, com certeza tem um aproveitamento melhor na partida. E no aspecto disciplinar, como é que está a competição? A competição, nosso campeonato de sênior, esse ano ele deu umas resvaladinhas, mas nós tivemos anos que nós passamos sem nenhuma ocorrência, nós já tivemos 4 atletas eliminados, né? E a gente até sente em dizer isso, né? 2 eliminados esse ano e 2 eliminados por 2 anos de disputar o campeonato, mas não se portaram diante das leis, da maneira que há nossos regulamentos, então em disciplina a gente não tolera mesmo, então não participa, que é o melhor. E a parte da arbitragem, tudo correndo normal? Algumas reclamações? Não, pessoal? No campeonato de sênior é mais tranquilo referente à arbitragem também, porque daí você sabe que ele já sabe das punições, né? Então, na parte do sênior aí, a gente já está com poucos árbitros mesmo, mas no diferencial, como eu te falei, eles só reclamam muito, mas faz parte do jogo. A gente sabe que o seu trabalho é sempre tentando homenagear alguém no fim do campeonato. Esse ano, quem é que são os homenageados? Esse ano ainda não colocamos na folhinha ali, mas nós sempre destacamos atletas que participam bastante do sênior, ou pela sua conduta, às vezes por disciplina, por bastante anos de participações, né? Nós já tivemos vários, como você sabe, nós sempre homenageamos 3, e geralmente 2 atletas ou até um dirigente, né? Então agora nós partiremos para pensar nesses nomes. Até foi uma boa sugestão, que ainda nós não tínhamos. Já está começando a chegar ao final do campeonato, né? Faltam mais 5, praticamente um mês aí, e mais uma semana. Então, provavelmente também a final do sênior, ou até a semifinal, fique para o próximo ano, né? Porque nós temos só 4 finais de semana ativo e nós temos ainda 5 rodadas para fazer. Então, mas daí agora já começaremos a pensar aí nos nomes, mas a gente tem bastante, graças a Deus, no futebol de sênior, a maioria de pessoas muito participativas, pessoas educadas e que têm a finalidade de jogar bola, e é essas pessoas que nós homenageamos. Tá certo, né? Vamos falar um pouquinho agora do nosso jogo, passada limpo, o sênior, acho que é isso que a gente tinha para passar hoje, rodada completa, classificação, né? Temos aí... falar um pouquinho do Amador, né? Isso, falar um pouquinho do Amador. Vamos mudar o assunto aí da Liga, então nós continuarmos na Liga Serrana Futebol, né? Você sabe que, para nosso telespectador, esse ano foi atípico. Nós já poderíamos estar com o Jocó encerrado no meados de agosto para setembro, mas foi muitas transferências. Parece que a chuva esse ano resolveu quando chegava na quinta, sexta-feira, nos finais de semana, descia água. São Pedro não ajudava nós. E como nós temos 5, 6 jogos por cada campo, nossos campos, na maioria, já não tem
sistema pelas de drenagem de campo que a gente exatamente, tem aí, né? de drenagem para os atletas trocarem de uniforme, porque a maioria não tem vestiários, né? Mas você sabe que as condições dos campos do Jocol são precárias. Então, com o Jocol atrasou muito o nosso campeonato, e principalmente o amador, que nós começamos sempre de outubro para novembro. Então nós tivemos que tomar uma decisão até radical, e o nosso campeonato de 2014 vai ter que ser realizado no começo de 2015. Daí nós não sei qual é a mágica que eu vou tentar fazer para ajustar o calendário ano que vem, mas nesse momento agora, então, no nosso campeonato de amador iniciará o dia 3 de janeiro, acabou a festa de Ano Novo, virada, descanse na sexta-feira, no sábado já começa a rolar a bola, né? Então a gente está preparando para isso, vai participar, a princípio são as 10 mesmas equipes que estavam o ano passado, que é o Assolan Honolulu, o América, o Guarujá com as suas 2 equipes, né? O Cruzeiro, Vila Marisa, Juventude, o Inter Amigos, o Cristal. Até já quero fazer uma ressalva lá, né, para mandar um abraço para o meu amigo Betão lá do Cristal, né, que ele nos acompanha aí há mais de 12 anos, então Betão, com toda a maneira peculiar dele, agitado, mas é um dos grandes desportistas e, se não, um dos melhores presidentes que nós temos aí do futebol amador, né? E daí o São José do Pedrão, lá do Vila Marisa também, né? E participando dessas 10 equipes, mas nós teremos a novidade, que é a participação da Associação São Luís, que já está desde o ano passado nos reivindicando uma vaga, né? Então a equipe lá do Seu Luís e do Éder esse ano vão participar conosco do Amador. Então a Associação São Luís também vai fazer parte. É uma novidade, né? Uma equipe que está sempre disputando o Jocol, e esse ano vem para o Amador. Seja bem-vindo a equipe do Tio Luís lá, né? Que faça um bom campeonato, vai gostar de disputar esse campeonato. Ah, não, com certeza, né? Você vê a Associação São Luís até dentro do Jocol. Hoje, o ano passado, ele fez a final, né? Com a equipe do Benfica. Né? Tornou-se vice-campeão, fez um excelente campeonato, ganhou o troféu da disciplina, inclusive, chegando na primeira divisão, na final, ganhou o troféu de disciplina. Então isso aí tudo está condicionando ele para que vá participar do Amador, que são menos equipes, mais seleto, e com certeza eu tenho plena convicção que também será uma grata surpresa no campo, porque o time deles é bom. É interessante falar que 2 anos atrás essa equipe teve vários problemas no Jocol. Aí houve uma reformulação, uma nova ideia foi passar ao pessoal, o pessoal também viu que também do jeito que estava não adiantava, porque um ano antes foi quase eliminada do campeonato, né, pela pontuação que estava estourando por ter muitos atletas expulsos, algumas confusões. Aí veio para o ano passado, inverteu-se totalmente, foi a disciplina. Ah, correto, você vê como é que é, né? Então, daí, através da disciplina, arrumou eu sempre digo assim, mas a parte dos atletas, muitos atletas, então aqueles, e sempre reiterei para os dirigentes, eu não sei por que eles insistem com determinados atletas. Se eles sabem que aquele atleta é pudim de encrenca, só quer fazer confusão, não convide. Eu te garanto que se não convidar essas pessoas que não sabem que estão lá para lazer, para saúde, entretenimento, com certeza você não convidando, além de você separar as laranjas podres, a qualidade da tua equipe melhora. Porque às vezes você perde muitos jogos, mas porque esses atletas que não são condicionados com a educação do jogo e principalmente com a disciplina, ele deixa mal a equipe, os companheiros, o técnico, com o seu caso, que faz as 2 funções, né? Porque arruma muita expulsão. Exatamente. E às vezes estão ganhando um jogo, está fácil, ele vai lá, arruma uma expulsão, prejudica naquele dia, e às vezes ainda é punido com mais jogos, prejudica ainda para frente. E olha, então seja bem-vindo, o Éder lá e o Tio Luís, sejam bem-vindos no Amador aí do próximo ano aí, né, que façam uma boa competição. E olha, que campeonatos da Liga eu posso falar com muita felicidade, porque consegui vencer os últimos 3, né, 2 sênior e um amador livre. Como treinador, consegui vencer os últimos 2 anos esses campeonatos. Então, campeonato muito bom de disputar, sejam bem-vindos, né? E vamos estar aí todo final de semana aí se enfrentando e conversando, né? Parabenizando, né? Aproveitando, parabenizar o amigo aqui. Então você sabe que lá na Liga Serrana a gente tenta diminuir o máximo possível de dificuldades, facilitando com as equipes. Tenho sempre tem referências, mas você sabe que tendo time, projetando, por isso que são menos equipes, mas o nível de futebol é mais forte, porque você sabe que o Guarujá sempre faz um esquadrão, o De Lazer lá não popa para fazer sempre resgatar os melhores jogadores.
a mesma maneira o Zezão no Guarujá, né? Juventude, com a sua equipe básica lá da Getal, também sempre muito forte, né? No Cruzeiro, que também faz uma belíssima campanha no Jocol novamente, né? Também sempre time bom. Cristal, então nem se fala, já mantém sempre aquela base. Então você vê que sem piscar que nós falamos de 6 equipes de um alto nível. Ressalvei, deixei ainda para dizer, do último campeão ainda, o Açulano Lulu, que o senhor foi o grande vencedor, né? Então, você vê, dos 10, eu já falei 7 em grande potencial. Chegando a associação, o São Luís ainda também em potencial. E com certeza, se o Inter Amigos e o nosso parte lá do que foi o Lanterna do ano passado, o São José fizer uma grande equipe ainda, vai ser um dos campeonatos mais disputados esse ano, com certeza. E vale lembrar ainda a equipe do Marisa, né? Que usou o Amador como base, e desse Amador a mesma equipe está disputando aí as semifinais do Jocol da segunda divisão. Praticamente o mesmo elenco, mudou-se pouca coisa, né? Ah, sim, você veja que os que disputaram o Amador o ano passado, você pode ver, né? Você tem alguns atletas teu lá contigo na equipe da Portuguesa, chegaram numa classificação de semifinal, subindo para a primeira divisão. O Vila Marisa disputava o Amador, está na final da segunda divisão e também já subiu para a primeira divisão. O Cruzeiro disputa o Amador, está disputando aí para disputar uma vaga para tentar as semifinais, né? Para chegar ali com condição ainda do título da primeira divisão. Então você veja que além de disputar o Amador, que é um campeonato forte, ele serve ainda de uma base muito boa para aquelas equipes que disputam o Jocol simultaneamente. Tá certo, né? Agora vamos passar para falar um pouco aí do nosso Jocol aí que está chegando na fase derradeira do campeonato aí, as 2 divisões, primeira e segunda divisão, né? O campeonato esse ano que houve algumas mudanças no regulamento, houve menos jogos, até por várias situações aí de gasto, arbitragem e tudo mais. A gente até entende, a gente que acompanha sabe bem o porquê dessas coisas, né? Mas agora está chegando na fase final, né? Queria que você falasse um pouco aí das equipes que lá estão, né? Do que você achou do campeonato como coordenador de arbitragem, que você é também, né? E o que você espera melhorar, né? O que faltou. Primeiramente, a parte que você falou ali das mudanças que teve, né? O superintendente Armando, juntamente com o coordenador técnico Benedito, o Dito, né? Tivemos que se adaptar a algumas mudanças ali, justamente para diminuir um pouco o número de jogos, mas que desse mais importância ainda, Márcio, às disputas dos jogos, mais emoção. Isso que saía 2, 3 equipes lá para cima e os demais perdiam aquele interesse. Então, mudando o sistema, você vê que hoje favorece aquelas equipes que chegam no primeiro lugar, já vão lá para uma semifinal, mas em vez de você ter 3, 4 equipes ali quando tinha para disputar a semifinal nas chaves de 10, você tinha 2 equipes disputando a vaga. Hoje, diretamente, e ainda mais 2, então você envolvia 4 equipes em 10. Hoje não, você envolve até, você vê na rodada que estava para cair aqueles times, nós envolvemos até 7, 8 disputando ali para disputar aquelas 4 vagas para fazer os jogos semifinais, né? E principalmente classificar entre os 5. Então foi uma fórmula muito boa, muito feliz. Mas e aí outra coisa, o nível também do Jocol, tecnicamente, você sabe que dos últimos anos, aí, nos últimos 2, 3 anos, aí, ele ainda subiu muito. As equipes mais imbuídas em jogar futebol, mais investimentos, né? Que eu sou contrário a isso no futebol, mas infelizmente tem aquelas pessoas que acham que vale a pena gastar para conquistar o troféu. Eu já sou mais daquele do amador mesmo, né? Para lazer, das equipes dos bairros, né? Mas você veja que então tivemos uma boa coordenação. Então, e quanto às equipes, você sabe, as equipes estão fortes, mas nós tivemos mais um outro ano surpresas, equipes aí de ponta que almejavam o caneco, um Atlético de Centenário, né? Que é uma equipe poderosa. Uma forte equipe, né? Todos os anos está sempre chegando, sempre entre os 4, foi campeão. Fora, né? Mas o próprio Vila Maria. Vila Maria também era outra equipe fortíssima, né? Sim, então nós tivemos algumas surpresas, assim, né? Isso mostra que às vezes nem sempre o investimento vai vencer o jogo. Precisa do que mais além de investir? Organização, comando, né? Um pouco mais também, às vezes, de respeito com o próprio adversário, porque você montou um esquadrão, como você sempre fala, ótimos esquadrões, você acha que você vai ganhar só por isso? Não. Eu vejo futebol muito tático hoje dentro de campo. Se você não
fizer uma preparação para certos tipos de jogos, você acaba ficando. E a prova disso aí, que a gente já comentou até, é a Associação São Luís. É uma equipe que não investe muito, não, muito pouco, né? Porque o gasto material, as coisinhas, né? E tá sempre chegando. O porquê? Porque tem uma fórmula boa de jogo e deixa equipes aí como Atlético e Vila Maria esse ano aí fora da disputa de semifinal, e que antes todo mundo já esperava, né? Seria quem? Benfica, Atlético Vila Maria e Ajax. Você vê os dos 4 favoritos praticamente, né? Então são os 2 que já estão esperando na semifinal, né? Que é o Ajax Morphos e o Benfica, né? Que já estão esperando para fazer uma semifinal. E o Atlético e o Vila Maria, com certeza, eram os 4 favoritos. Hoje ainda, daí agora nós temos uma disputa direta aqui nos cruzamentos para saber quem vai enfrentar o Ajax e também o Benfica, que já estão esperando para a semifinal, estão no stand-by, né? Confortavelmente. São 2 belos jogos, né? Ambos serão lá no Beira-Raia no domingo. Então, às 9h45, nós teremos o Cruzeiro, lá do seu João, lá enfrentando o Mila, do Adilson, né? E depois da tarde, às 15h30, o Botafogo, que o Botafogo também, que está de luto, né? Que o nosso saudoso, já dizemos assim, o saudoso tio Cid, né? Pai do Paulinho Lima, que faleceu no último domingo, né? Então, até nossos sentimentos, a família botafoguense. Mas joga o Botafogo contra a Associação Desportiva São Luís, no qual nós já falamos bastante aqui, né? Então você vê que esses 2 jogos aqui também, de boa qualidade, de equipes estão no alto nível e vão precisar mesmo para enfrentar o Benfica e o Ajax. Então você vê que nós teremos grandes jogos ainda pela frente aí na decisão da primeira divisão do Jocol. Tá certo. E o cruzamento, até onde acompanho, me consta assim, né? Que o ganhador de Cruzeiro e Milan pega o Benfica. E o ganhador de Botafogo e Associação Desportiva São Luís pega o Ajax. Ou seja, poderemos ter uma decisão, poderemos, é só a nível de informação, gente. Não estou botando ninguém na decisão. Mas poderemos ter aí um clássico inédito na decisão de Jocol. Clássico do Santa Helena, que seria a equipe do Benfica e a equipe do Ajax. Já que as 2 equipes fazem parte, historicamente, do bairro Santa Helena. Então você vê aí a importância desses jogos finais aí. Como também poderemos ter aí as outras equipes chegando na final. As chances são igual para todos. É apenas um exemplo de um clássico dessa grandeza. Não, e naquela do futebol você sabe, né, Márcio, que o futebol ele há favoritos, mas no papel, né? Lá dentro de campo rolou a bola, o favoritismo às vezes já cai nos primeiros minutos, que é só levar um gol, né? Então hoje no papel, como nós falamos das 4 grandes equipes que estavam, hoje mesmo o Ajax, nós podemos dizer até que o Ajax e o Benfica, eles têm um certo favoritismo, mas Cruzeiro, Milan, Botafogo e a Associação São Luís não ficam para trás. Ficam para trás. Então eu também acompanho o teu raciocínio, que podemos até ter o clássico de Santa Helena, como você falou, né? Mas eles vão ter que pelear muito para chegar e eliminar essas equipes aqui na semifinal, que não vai ser fácil. Olha bem, Lália, que o Edu nos diz assim aqui, ó, Edu, poderia ter mais gente jogando Jocol, mas o único problema que faz muita gente desistir de jogar o Jocol são as ameaças. Quando você vai jogar nos campos, nos bairros, ameaçam até de morte. Tinha que ser mais seguro. Olha, Edu, esse é o teu pensamento. Isso acontecia realmente, mas há muitos anos atrás. Hoje eu vejo isso bem menos reduzido, bem menor esse tipo de coisa aqui. Não vou dizer que não acontece, mas não seguidamente, como eram anos e anos atrás aí. Hoje está um tanto quanto seguro para jogar. Não sei se tu concorda com isso ou não, você discorda. Plenamente. Eu até tem uns teores deles, até não achei muito assim, essa ameaça, gravidades. Mas, Edu, vou tentar te fazer uma análise aqui até para o nosso telespectador. Nós temos tinha 104 equipes, esse ano 99 equipes. Universo de 2.700 atletas para jogar o Jocol. É lógico que nós vamos ter pessoas de vários níveis. E nós ressaltando que jogos comunitários de Lages é da comunidade. E a maioria das equipes, e como nossos campos são na periferia. São nos extremos da cidade, para não dizer periferia, são nossos extremos. Campo do Amador fica lá no Pisani, os do Santa Helena, lá em cima do Santa Helena, Cidade Alta, Santa Catarina, Beira-Raia. Então, todos os nossos campos ficam nos extremos da cidade. Então, realmente. Agora,
com as punições dos últimos anos, com as eliminações de atletas, nós falamos aqui de equipes, até o ano passado foi eliminada 2 equipes. Torcedores, quando tem algum problema, a equipe é penalizada. Então, com essas punições, hoje, raramente, eu posso te dizer aqui com certeza, só o Edu pode até nos visitar lá na fundação, para ele ver o mínimo possível de ocorrências. Raramente nós temos essas ocorrências de briga com equipes, raramente, né? Então, por quê? Porque as equipes são eliminadas, os jogadores ficam sem jogar, sem o seu lazer. Então, Edu, pode mudar teu conceito que hoje já falta sim estrutura, condições no nível dos campos, vestiários, que ao longo dos anos não se produziu nada em cima disso, pouca coisa mesmo. Nós temos um muito grande jocol para as equipes, mas nas estruturas dos campos, agora é que nós tentamos. O ano passado, a Fundação Municipal de Esportes, através do superintendente Armando, colocou na maioria dos campos gramou, colocamos até onde que tinha nas áreas, tudo gramado, melhoramos bastante a parte de alambrados, algumas reformas nas casas matas, tudo, mas nós ainda precisamos, só que, Edu, infelizmente, a maioria também dos nossos campos, eles ficam numa quadra que não delimita mais ou menos, que é o caso do São Luís, o caso do Guarujá, que é uma quadra inteira, o do Cidade Alta. Então, popular, nós não temos como dar muita estrutura, mas naqueles que têm, com certeza, o poder público, a partir de agora, desse próximo ano, já vai mexer alguma coisa para dar melhores condições. Então, o Edu, assim como os demais telespectadores, pode vir participar do Jocol, que hoje é muito seguro. Olha, o Edu ainda completa aqui dizendo, é seguro durante o jogo, mas se você ganha, eles te pegam depois, aí o pau pega e não alivia mesmo. Isso é lamentável. Não teria como jogar todos os jogos em um campo neutro? Olha, Edu, essa questão de campo neutro é bastante complicado, porque aí tem uma equipe lá da habitação com 8 ou 10 jogadores dos outros bairros, mas tem 2 de lá. Aí tem que jogar nos outros bairros onde esses jogadores também residem. E aí vice-versa, aí fica complicado para você ver aonde é o campo neutro, né? Então, queria que você desse a tua opinião sobre isso também, Lani. Não, outra, desde 2009 que a gente participa já, quando era da administração anterior, mas o Dito era o coordenador, hoje nós fazemos as equipes andar bastante. Nós não focalizamos, mas por isso que as equipes jogam na Cidade Alta, jogam no Guarujá, jogam no Amador, jogam no... Pode ver, se o Edu tivesse a equipe, se ele participou, não sei o quê, vai ver que em diversos lugares ele vai. Agora, nós não temos mesmo como dizer campo neutro, que não existe. Porque nós temos certas regiões que tem muitas equipes, que é o caso do Santa Helena, que é o caso da Habitação, da Várzea, né? São várias equipes, então você, hoje até mesmo aqui na Série C, o São Luís, Araucária, ali de Santa Catarina, adjacentes, tem várias equipes, então, mas nós fazemos as equipes preferencialmente jogarem menos nos lugares que eles são do bairro, que é justamente onde que diminuiu, Edu, a maioria dos acontecimentos isso, que as equipes de uma determinada região, do Guarujá ele vai jogar no Santa Helena, vai jogar no Santa Catarina, vem jogar na Cidade Alta, sai muito longe, só que dificultou para os torcedores deles aí assistirem as suas equipes, né? Mas infelizmente justamente foi para coibir essa violência que nós fizemos isso. Nosso amigo Charles Pereira, meu parceiro, né, que é atual presidente do Atlético Honolulu, equipe finalista da 2ª divisão, diz aqui, né? Nossa, me dou bem com todo mundo, isso faz só 2 anos. Estão disputando o campeonato, muito bom. Charles, a gente também tem essa mesma ideia, inclusive dar os parabéns para você, para a tua equipe aí, que ontem fizemos lá no Campo do Amador um ótimo jogo, um jogo bem disputado. Não houve ameaça por parte de ninguém, né, nem dentro e nem fora do campo. Quem perdeu saiu de cabeça baixa, tranquilo, quem ganhou saiu festejando, né. Tivemos também lá uma excelente arbitragem do Alceu Schumacher, soube conduzir muito bem o jogo, sem precisar se exaltar com ninguém, gritar ou fazer gestos com os braços assim que possam irritar os jogadores. Então tivemos uma excelente semifinal, pelo menos na primeira, que eu pude acompanhar bem, né? Na segunda a gente acompanhou pouco, mas acho que não teve problema também. Então eu concordo com você, também me dou bem com todo mundo. E ontem a gente estava lá, ninguém ameaçou ninguém, e quem ganhou, ganhou, foi merecedor, quem perdeu também, né? Então é só dar os parabéns às 4 equipes que estão na primeira divisão do ano que vem, né? Um abraço para você, Charles. É nessa ideologia aí que o Charles está falando. Então, o Edu pode se reciclar, pode vir jogar, que é tranquilo. O Atlético Honolulu fez equipe, no primeiro ano já subiu da Série C para B, e dá agora já para B para
A, né? Ou da segunda para a primeira, que tanto faz, importante. Então, o Charles é muito feliz que hoje, vocês querem parabenizar pelos jogos. O ano passado, nós em jogos semifinais e finais de todas as categorias do Jocol, quando começou os matas até as finais, nós não tivemos nenhum incidente. Inclusive, da série B, que foi do ano passado, jogou a equipe do Frei Rogério com o La Coruña, né? Terminou o jogo, todos se abraçaram, as equipes, todo mundo lá fizeram a roda das duas equipes, então nós ficamos felizes com isso durante o jogo, né? Esse ano, você falou agora do jogo de vocês, Atlético no e Portuguesa, excelente jogo, alto nível mesmo, muito bem disputado, o Atlético saiu ganhando 2-0, tomou um empate, poderia a Portuguesa ter virado o jogo, né? Aí nas penalidades no último jogo, e os goleiros também não foram felizes, a trave que defendeu a última cobrança, né? Mas quero parabenizar a equipe do Atlético Nulu, Daniel, o Max, né? E principalmente o Charles, que é um nosso, como diz assim, colaborador, que ele está sempre atento às coisas do esporte, tanto pela internet, pela televisão, pelo rádio, nosso Facebook. Então, a gente quer parabenizar eles pela ascensão rápida. E agora a disputa do título, a Vila Marisa também com o Juvenil, Vila Marisa e o Industrial fizeram um excelente jogo, só que o Vila Marisa demonstrou mais plantel, que nós estávamos falando de coisa. O Industrial tem uma excelente equipe, mas daí não faltou o plantel. E o Marisa, tanto que saiu na frente, eles não tiveram condições aquela de chegar ao empate, mas demonstraram muita força. Parabenizar então o Industrial também por ter chego aí à disputa. E agora vamos chegar aí à grande decisão, que será lá no Campo do Amador, 4h30 da tarde, né? Teremos então a equipe do Vila Marisa, que é o Vila Marisa Farias Construções, né? Enfrentando o Atlético no Lulu. De preliminar, mas ainda temos a decisão do Jocolzinho. Então ainda às 14h30, lá no domingo, no Campo do Amador, a decisão do Jocolzinho entre o Esporte Clube Internacional, né, comandado pelo Zé Melo, BIM, enfrentando a nossa AD Vila Comboni, que o Lucas, filho do Pessinini, que é o grande técnico, bem diferente do pai dele, hein? Ele sabe de futebol, sabe escalar, não se exalta igual o Pessinini, não. Então, parabenizar o Lucas, a toda a equipe do AD Vila Comboni, por essa decisão, como as demais equipes, todas as 14 equipes que participaram do Jocolzinho, que também foi uma grande sacada do Armando Melo, né, nosso superintendente, que foi fazer o Jocolzinho daquela faixa etária de 13 a 15 anos, preparando a gurizada para o Jocol, e cada vez que a gente fala do Jocolzinho, é esse o caminho do que é a educação das crianças, para que façam um Jocol, o amador, e na sua vida, sempre com qualidade e com respeito àqueles que participam. Ou seja, no domingo, então, o ambiente vai ser totalmente familiar no Campo do Amador. Por quê? Lá estarão os pais desses garotos que estarão jogando, né? Pais, tios, irmãos, né? Toda a família reunida. Então, com certeza, teremos um excelente público lá, pela decisão do Jocolzinho e pela decisão da segunda divisão, né? Com certeza, né, Márcio? Todos domingo, tomara que nos favoreça, assim, com um dia bonito, né? Que tenham um calor, pode ter dado uma chuva como deu essa madrugada no final de semana, mas com o campo em boas condições, o Campo do Amador está bom, o gramado está apto, o campo é grande, é 99/66, então a gurizadinha até vão estranhar um pouquinho, né? Mas... Vamos ver quem tem fôlego, quem está bem preparado. Exatamente, né? Mas o Vila Marisa e o Atlético Nulu já estão bem acostumados, e nós esperamos que eles façam uma grande final, com muita disciplina, com respeito, e que mereça levantar o caneco aquele que mais oportunidades acreditar, porque nem sempre o melhor é o grande campeão, né? Às vezes quem aproveita os gols, ou até numa decisão por pênaltis, é mais feliz nas cobranças. Agora o nosso internauta, que toda segunda-feira participa com a gente aqui, o Ricardo, faz uma pergunta para você, Lário. Ô Lário, você não poderia organizar um campeonato entre as profissões, por exemplo, médicos, dentistas, advogados, empresários, etc.? É uma diferença, né? É diferente. Mas a gente... porque tem umas categorias já específicas, né? É outra categoria bem diferenciada, né? Ricardo, né?
Ricardo, isso. Ele toda segunda ele participa com a gente do programa aqui. Que grande legal. Abraço para você, Ricardo. Então, é que eu ia dizer para ele, que legal, assim, essas pessoas participativas, Ricardo. Mas que cada categoria já tem. Por exemplo, eu apitei vários anos lá na OAB, né, que era dos advogados, né. Mas nós temos problemas seríssimos, Ricardo. O calendário, nós não temos, né, locais, tanto que eu estou deixando o campeonato de amador de 2014 para começar em janeiro de 2015. Arbitragem, que nós já vamos falar um pouquinho aí também da nossa precariedade hoje no material humano, né? Então, mas a gente estaria disponível aí, desde que tivesse um local e uma época favorável, a gente até poderia organizar aí entre as classes aí, desde que um sindicato ou uma categoria empresarial nos desse condições, que organizar aí é comigo mesmo. Isso aí, graças a Deus, eu provo isso já há anos com o campeonato amador e principalmente o campeonato de sênior, e no Jocol também, aquilo que a gente pode dar parcela de colaboração ali para que seja melhor a estrutura, a gente sempre está fazendo isso. Se tem alguma coisa na vida para a gente fazer o que a gente gosta, né? Fazer Correto. O que a gente gosta, não tem coisa melhor do mundo. Então, tá aí, por isso que dá pergunta para você organizar esse campeonato. Agora vamos tocar um pouquinho no assunto da arbitragem, que todos os anos aí ela é sempre assunto, né? Em várias reuniões, em vários clubes, em várias derrotas, vitórias, né? Vejo eu que pelo acompanhar aí, tá no Jocol desde 93, a gente sabe que passou vários e vários árbitros e a mudança é contínua, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal aí, né, o porquê de algumas reclamações, o que está acontecendo com a arbitragem, né? A arbitragem envelheceu um pouco, pouca gente gosta de fazer isso, ou se propõe a fazer isso e fazer bem feito. Então aí ficou bastante complicado para você, né, e para o teu quadro de arbitragem. Márcio, é o seguinte, a arbitragem, que nós já como estamos falando do Jocol, e onde que há a maior demanda, para nós realizamos 54 jogos por final de semana. Então nós precisamos geralmente 8 a 10 campos. Nós fazemos aquele sistema de trio, um bandeira e 2 árbitros para tocar esses jogos. Você foi muito feliz quando você falou a nossa arbitragem envelheceu. Eu joguei até os 37 anos para apitar. Apitei por 17 anos, já faz 2 que estou afastado. Então, o que há? Nós não temos muito interesse do pessoal em apitar futebol. Geralmente é ex-atletas que vão. Quando eu jogava, a nossa arbitragem tinha os árbitros bons, mas por uma demanda de jogos, muitos eram com condições precárias, digamos assim, não tinham muito interesse, uns eram mais para ganhar um dinheiro, e foi se passando. Tinha uma época lá, daí respondendo ao nosso amigo Edu, lá do começo, tinha uma época que às vezes os nossos árbitros tinham que ser fortes, aguentar, encarar os jogadores, atletas, na porrada, essas coisas, mas isso aí há 20 anos atrás, mudou muito. Então depois, Márcio, nós assumimos a coordenação de arbitragem da Fundação em 2009. Aí quando nós chegamos lá, aquela arbitragem do Jocol que tinha, a maioria, como você foi, eles envelheceram. Até nos últimos aí, nós perdemos o Valmor, o Oscar, por falecimento, já por idade e por doença, e vários ainda... O João agora por doença, né? E nós tivemos vários ali naquele do envelhecimento. Então, o que é que acontece? Não houve aquela renovação. E a partir de 2009, nós tentamos fazer isso. Mesclamos com alguns experientes. Então, nós chegamos a ter 54 árbitros em 2009. Hoje, nós estávamos fazendo a conta com o Mariano e com o bonequinho lá do Farias. Marisa? Sim. E eu estava demonstrando para eles. Então, hoje já vou dizer aqui com exclusividade, até para nossos telespectadores, internautas, que dificilmente, eu não sei o que é que nós vamos fazer com o Jocol ano que vem, que não tem material humano para tocar o Jocol. Nós tínhamos, em 2009, nós fizemos as arbitragens, renovação. Nós tínhamos o Reginaldo, o Maico, o Aparecido Elias de Brito, ainda contribuía comigo lá nos jogos que eu precisava deles de maior nível, o Reginaldo, o Alisson, que está apitando agora, foi embora, apitando o Campeonato Brasileiro. Né? Juliano, que teve um problema de ter que fazer uma cirurgia, né? O João, que faleceu, tá? O Aritana, o Schumacher, o Márcio Rosário, que foi embora também. Então eu cheguei, é lógico que eu devo esquecer algum ali, mas ainda tinha mais o Charles, que era de ponta também na época, o Zamir. Então nós tinha 12 árbitros bons para cima, para melhor, né? O Aritana também eu já falei, né?
E o que ocorreu? Hoje nós não temos mais, por doenças ou por problemas algum, esse pessoal parou, não deu. Outros, em função do trabalho, que tem trabalho agora no final de semana, que eles não podem usar mais o tempo disponível, e nós ainda conseguimos, daí no começo de 2009, o Tony, o Nilton, né? Hoje o Tony que voltou recentemente. Não, o Tony ele estava já no quadro, está desde 2009. O Tony, o Nilton é que voltou agora. Nilton. Troquei os nomes. Isso, o Nilton também deu uma parada, também tinha um problema na perna, agora ele está de volta. Aí nós fizemos também, tem o Nando, o Gabriel, e nós fomos reformando a gurizada ali para trabalhar. Só que nós não temos mais condições de fazer todos esses jogos. E hoje está aqui o número aqui, ó. O ano passado nós tínhamos 48 árbitros, hoje vai me sobrar para fazer o Jocol ano que vem 20 árbitros. E desses 20 árbitros aí o Charles já demonstrou que não vai ter mais interesse em ficar muito tempo nos campos de jogos. O Zamir, ele também só apita nos jogos do Jocol quando eu solicito. Então hoje eu estava vendo ali bem rapidinho assim, o Charles, o Tony, o Zamir, o Alceu, aí o Zelão, o Schumacher, que me dá uma ajudazinha, o Santos, e acabou meus árbitros. Aí nós temos uma gurizada que tem boa vontade, daí tem o Nando, o Rodrigo, o Pablo, o Ricardo, né? Que fazem aquelas duas funções de bandeira e árbitro, e alguns guri o ano passado. O Bernadelli também parou? O Feio parou. Sim, o Feio também parou. Então você veja, nós tivemos muita gente que desistiu, ou por tempo, ou porque tem que dar lazer, porque o pessoal não vê o seguinte, que o árbitro ele tem que ficar lá sábado e domingo, em disposição. E a família deles também. Então, nesse montante todos, hoje, no final do ano, eu vou prestar um relatório, né, para o nosso superintendente Armando e para a própria organização da prefeitura, ver o que vamos viabilizar que o Jocol, da maneira que está, a nível de material humano, veja bem, de arbitragem, nós não temos condições de realizá-lo. Porque é difícil você fazer um árbitro, preparar... Os árbitros de fora que esse ano você trouxe... Inclusive, desses 20 aqui já tem. Tem um que vem trabalhar de Joaçaba, né, que é o Euler, um bom árbitro, por sinal. Estava assistindo o jogo dele agora, Cruzeiro e Atlético de Centenário, lá, muito boa arbitragem. Tá? Aí a Gisele vem de Otacílio Costa, já emprestado para cá. Aí nós tivemos o retorno do Santos, que foi outro que eu citei, que vem de Florianópolis. Então você veja bem, nesses 20 eu já tenho 3 ainda que vêm de outra região. Então, dificilmente nós vamos poder viabilizar um Jocol de qualquer nível, referente à arbitragem. Já tem alguns nomes lá de ex-atletas aí, que já se dizem ex-atletas, né, mas que já me prontificaram que querem apitar, temos já o nome de 5 pessoas. E se nós não tivermos mesmo, nós vamos ter que estudar uma fórmula e um calendário de fazer o Jocol, ou com rodadas alternadas, ou primeiro fazer uma série, depois outra, porque nós não teremos arbitragem para fazer o Jocol em 2015. Olha lá, o Ricardo ainda ressalta aqui que poderia ser até um campeonato de duração mais curta, realizado nos campos da ABB, a VESP e a CS, diz ele aqui, né? E ainda... O Ricardo dá os parabéns aí. Ainda bem que existe você para organizar lá. Parabéns para você que se esforça pelo futebol serrano. Deveria ter mais pessoas como você. Um abraço aí, diz o Ricardo. Legal, a gente se sente feliz, emocionado até assim, né, Ricardo? Quando as pessoas falam bem da gente. É porque, graças a Deus, eu tenho certeza. No universo de 2.700 atletas do Jocol, aqueles 600 que participam comigo na Liga Serrana no Sênior, e também no amador, quase a maioria ou a totalidade só não gosta de mim aquilo que não vai para jogar bola, que daí tem a punição, porque aqueles que valorizam o futebol, e agradeço muito as suas palavras, eles sabem que a gente tem um esforço para fazer. O meu lema sempre foi, Ricardo, futebol para saúde, lazer e amizade. Esse é o meu slogan. Então você sabe que eu sou uma das pessoas mais conhecidas da cidade por causa do futebol e por causa das amizades, assim como você, que talvez até conheça, mas não saiba quem é o Ricardo, e a gente saber que bom que as pessoas ainda reconhecem que a gente está aí. E te digo mais, a arbitragem hoje eu estou lamentando até, mas batalhei muito para fazer muitos árbitros,
que a gente hoje está escasso, e o campeonato amador, algumas coisas assim, principalmente o campeonato amador, se eu não tivesse até hoje lá, com certeza já teria acabado, Márcio. Com certeza, eu também concordo. O Ricardo ainda diz assim, né? Essa tá fácil. O Rogério daqui bola não apita mais, essa é a primeira. E a segunda, o Ricardo diz assim, não poderia fazer uma parceria com o curso de Educação Física da Uniplac e FACVest? As duas coisas. O Osório, nós aqui na arbitragem, aquilo como eu falei antes, que nós tínhamos 12 árbitros de nível... O Rogério daqui bola, Rogério Osório. De bom. Então, é ciclos na vida. O Rogério, só para você entender, Ricardo, ele tem 64 anos, assim como o Aparecido Elisa de Brito. Ou seja, não tem mais a motivação para estar. E eles já foram os melhores árbitros da cidade, cada um de sua faixa. O Osório numa época, o Brito numa época mais contínua, porque o Rogério ainda sofreu um acidente, é um cara muito esforçado na antiga caça e pesca, que deixou, então ele apita hoje o salão, mas ele é um cara esforçado, fisicamente é um cara que eu admiro ele, com a idade que ele tem e com a dificuldade que ele teve quando deu o acidente na caça e pesca, que deu um problema numa perna, o tio Rujo, sensacional, o Rogério Osório, que ele é da idade que tem, mas então ele para o futsal, suíço ainda leva, mas hoje não, então a gente para futebol de campo, ele faz muitos anos que ele parou, né? Teve a parte dele, do Aparecido, a minha época, do Reginaldo, do Juliano, então assim são ciclos, Ricardo. E quanto ao que você falou das parcerias, parceria com o curso de Educação Física da Uniplac, nós já tentamos e hoje está ali, mas vários, o Alisson era da Educação Física, hoje apita o Brasileiro, o Gabriel da Educação Física, o Nando Educação Física, nós temos ali, só que hoje o que acontece, o pessoal, o jovem, ele não tem essa motivação para trabalhar na arbitragem, ou ele quer jogar bola, ou no final de semana ele quer utilizar para o lazer dele, para as baladas, para curtir a família, para viajar, a namorada. Então é dificultoso, mas nós já tentamos. Inclusive o professor Irineu Furtado, que era desses cursos, ele sempre estava divulgando o Bicão também, o professor Bicão, né, do basquete, para nos arrematar, mas às vezes aparece, mas eles vão lá 1, 2 jogos, daí quando eles veem que tem que ficar o final de semana, sábado à tarde e domingo quase inteiro, isso é que faz eles desistir. Tá certo, passado a limpo aí esse assunto da arbitragem, gostaria de colocar mais uma coisa sobre esse assunto, que você pensa mesmo em fazer, se vai conseguir mudar ou está na luta, ou a gente encerra por aqui essa questão de arbitragem? Não, da arbitragem é isso, né? Hoje nós temos que repensar o que é que vamos fazer, porque o material humano é escasso, não sei qual é a medida, que hoje eu estou, nem diz aquele nosso sinuca de bico, né? E vamos ver, porque a quantidade de jogos, só do Jocol, 50 jogos por final de semana, isso que eu já descasei a época do amador, do sênior, que não é na mesma, né? E esse ano ainda fomos prejudicados no calendário, o excesso de chuvas nos finais de semana, né? Mas estamos repensando, estudando e viabilizando, ou inviabilizando, né? Porque daqui a pouco nós vamos inviabilizar competições como o Jocol, por falta de material humano, no caso a arbitragem, né, Márcio? Então a gente, como fiquei feliz ali com o Ricardo, de enaltecer o trabalho que a gente faz no futebol amador de Lages, eu fico triste em dizer que hoje nosso quadro de árbitros é reduzido e nós não vamos ter material humano para, com certeza, fazer as 3 divisões do Jocol. Tá certo, então passada limpa aí nosso sênior, o nosso amador, o nosso Jocol, primeira e segunda divisão, né, e a nossa arbitragem. O assunto agora, a partir de agora, é o Colorado, né? Colorado que ontem conseguiu aí, né, as duras penas, o título da Série B, mas jogou com, segundo a nossa imprensa local, com o regulamento embaixo do braço. Você esteve lá, você acompanhou todo o ano do Internacional aí, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação aí da campanha do Inter, do ano do Inter, o que você achou, o que você está esperando para o ano que vem. Eu duas situações. Primeiro, parabenizar, né? Assim, sensacional, você tem que dizer. Eu estou no futebol, para quem não, nosso internauta, nosso telespectador, eu estou desde 73 que eu acompanho o Internacional. Já estive participando do Clube Atlético Lages, mas quando o Internacional ficou... Fui funcionário do Internacional, 93, 94, 95, e alguns anos, e sempre colaborei com o Brequinho fazendo a documentação da equipe. Então, sensacional o que eu digo. Menos de 12 meses nós saímos do ostracismo, as duras penas que
disputava a terceira divisão, nós ganhamos a terceira divisão e ganhamos o título da segunda divisão. Então, isso é sensacional. Quanto à formatação de equipes, nós demos uma grande sorte do Christopher vir fazer parte aqui, e a diretoria do Internacional foi muito feliz em fazer a parceria com os rapazes, porque senão o Internacional não teria condições normais, locais, de estar hoje ascendendo a primeira divisão. O Internacional é um clube que tem muitas dívidas, os empresariados de Lages ainda não tinham acreditado, agora vão passar a acreditar, porque a marca do Internacional é uma marca que vende, hoje é uma marca na mídia toda, o produto internacional muito bom, né? Os empresários têm que colaborar mais. Nós temos foi muito significativa a parceria com a Fundação Municipal de Esportes, do Armando Melo, principalmente com o apoio do prefeito Eliseu Matos, que foi fundamental para o crescimento do Internacional, né? Que fomentando os patrocinadores, que 90%, o Maurício Neves de Jesus e o Patrick. São sensacional na captação, mas a maioria desses recursos foi o prefeito Eliseu Matos que conseguiu, né? Então a gente tem que parabenizar isso e não esquecer Zezé e Anacleto, a nossa dupla que está ali, aqueles presidentes, Zezé e o Anacleto que estão ali, o homem dos gols, dos títulos. Então eu fico emocionado de falar isso. A gente agradecer é muito difícil, mas essas pessoas que eu citei com certeza fizeram a diferença. Quanto à equipe, a gente acompanhou, mas você é um técnico, você sabe disso. Quanto a jogar mal, quanto a se apresentar com deficiência, a equipe do Internacional tem deficiência, não tem campos para treinamentos, né? Tem deficiência para fazer um trabalho de categorias de base. Então, tudo isso tem deficiência. O estádio Vidal Ramos, agora que foi melhorado, o gramado, que deu condições de jogar bem, a estrutura do Vidal Ramos, que estava até interditado, hoje tem acomodações melhores, vai ficar melhor ainda para o ano que vem, que vai ter a colocação de algumas cadeiras ainda, ou grande parte. Então, tudo isso foi sensacional. 12 meses só, com essas pessoas ajudando. E quanto ao futebol, antes nós víamos um futebol de nível de Série C, precário, a nível do nosso amador aqui, do nosso Jocol. Esse ano nós já vimos um futebol de melhor categoria, né? Você viu que nós tivemos jogadores muito bons aqui em Lages já esse ano, né? Então já melhorou a qualidade. Cada divisão exige um pouco mais. É isso que eu ia falar. Então, só que nós estávamos jogando a terceira divisão e a nossa imprensa queria ver um futebol de primeira divisão. Nós estávamos jogando agora a segunda divisão e a nossa imprensa quer ver um futebol de primeira divisão. Agora, o ano que vem, nós vamos Principalmente ver. eu. O ano que vem nós vamos ver um futebol de primeira divisão. Se o Inter vai fazer um time a nível de futebol de primeira divisão, não sei. Torço eu e rezo para que faça, para que tenha um time de futebol de primeira divisão, né? Daí nós vamos ver com maior categoria, nós vamos ver até a arbitragem, onde estava o Weber, Roberto Lopes estava ali visitando, a arbitragem nós vamos ver aqui daí o Weber, hoje o Sandro Meirahit foi contratado pela Federação Catarinense, vai estar aqui apitando, o Paulo Bezerra, que apitou 2 anos seguidos a final do Brasileiro, ontem apitou de novo lá no final do Cruzeiro, vai estar por aqui apitando. Então, tudo isso é atrativo para o nosso torcedor, que era aqueles que eu queria dizer agora, antes de mais nada, agradecer a torcida colorada. Uma coisa linda que fizeram, todos esses jogos. Não lotava, não dava. Ontem, mesmo eu achei que o público que ia dar, que eu falei próximo, lá bem próximo do que tinha lá dentro do estádio mesmo, das 4.700 pessoas, mas parabenizar o torcedor. Né? Hoje é um torcedor alegre, torcedor bonito, as crianças lá vão todas no estádio, as mulheres, então bem diferente do que era o nosso torcedor antigo. Hoje as equipes, eles vão lá, tiram foto, fazem essas coisas, a gente olha na internet, no Facebook, hoje choveu de fotos do nosso estádio municipal, né? Coisa linda mesmo a gente vê isso ali. Então parabenizar o torcedor que pegou junto e agora vai ser favorecido, que agora vai ver um futebol de primeira divisão. Então pode ir no estádio, que com certeza o ano que vem vai ser bem melhor, Márcio, esse nosso nível de futebol. Olha, o Ricardo pergunta aqui para você, né, Lali? Como está a situação financeira do Inter? Sabes alguma coisa? Eu sei do passado, que eu participei junto muitas vezes, é crítica. Se o doutor Maurício, o Patrick e mais algum benegado ali, que tiraram já posso dizer, de antemão,
que tiraram dinheiro dos seus bolsos, tiveram que se desfazer de algum bem ou imóvel para fomentar essa ideia do Internacional. Nós não podemos esquecer isso. Principalmente também alguns colaboradores diretos, né, ali do posto de combustível, ali, que patrocinaram, o próprio Christopher, o Célio, Dono Lulu, que está pegando junto também. O Internacional tem muitas dívidas trabalhistas. Então, para não ver aquelas penhoras de renda, teve que fazer muitos acordos. Então, hoje ele está tentando viabilizar, mas a dívida é muito grande do Internacional. Então, infelizmente, é difícil hoje, mas nós temos que só falar hoje do futebol para esquecer do passado e tentar fomentar o futuro aí, Ricardo, que é muito melhor nós pensarmos assim. O Ricardo diz assim, que ouviu em uma rádio ontem que a GTS vai dar 300 mil por mês para o Inter. Sabes alguma coisa? Olha, eu mesmo não estou sabendo esse grande patrocínio. Se for assim, tomara que assim seja, né? Eu também desconheço, mas eu sei que estão viabilizando, já que do ano passado ele já fomentava essas estruturas, e lá na GTS eles são parceiros, e com certeza, independente da GTS que seja esse valor, eu até preferia eu que fosse, mas se for menos, mas as novas estruturas que estão chegando na cidade, o nosso próprio shopping, né, alguns empresários já se prontificaram a fomentar esses valores para o Internacional. O empresariado local, com certeza, vai dar aquela credibilidade, assim como o poder público municipal, através do prefeito Eliseu Matos, do nosso governador Raimundo Colombo, também vai pôr algum aporte aqui para que seja viável a permanência do Internacional, para não só passar mais uma vez pela primeira divisão, e que principalmente se prevaleça na primeira divisão, e que fique aqui, Márcio, na primeira divisão, que com certeza nós fazendo todo esse aparato e os empresários ajudando, e que não precise só dos recursos do Patrick, do Maurício e do Célio, Dono Lulu e alguns colaboradores, e principalmente, né, não esquecendo que o Christopher foi que bancou a folha de pagamento. Por isso que foi viável esse ano, porque se depender só da participação nossa aqui, que era da logística, o pessoal aí sofreu para manter a logística para o Internacional viável. Então, torcedor, empresário, colabore, que o produto Internacional vai vender, lá está crescendo, está evoluindo, alguns brincou que no shopping, não sei o quê, mas eu vi muitas cidades numa administração dá um boom, com shopping, com realizações, com time de futebol, porque o nosso time de futebol, quando voltou, Márcio, lá quando eu fui trabalhar no Inter, que tinha um grande apoio na época, da prefeitura e do Raimundo Colombo, foi onde que deu aquele, que trouxe o Andrade, que o time se fortaleceu, cresceu e a cidade desenvolveu. E agora novamente, com o prefeito Eliseu Matos, fazendo esse boom, o shopping chegando, a GTS, a Transul, qualquer empresa grande de Lages, e a própria, aí daqui a pouco também nós vamos ter a Sinotruc, quem sabe, né? Podemos ter outras empresas aí na nossa camisa, o Internacional vai crescer com certeza, e eu, como um dos maiores torcedores e faço futebol em Lages, rezo e quero que aconteça isso. O espaço é para todos, na verdade. A gente sabe das dificuldades de se fazer futebol, né? Você sabe das dificuldades de se fazer os campeonatos, de se organizar. Tem 2 ou 3 pessoas que querem ajudar, 5 ou 6 que querem atrapalhar. A gente, como imprensa, a gente tem a nossa avaliação. Eu, principalmente, tenho a minha avaliação como comentarista, tá? E quando a gente faz a avaliação em cima de uma equipe, a gente não está avaliando ali o seu comando, né? A pessoa em si, está avaliando o jogador, o nível técnico do jogador, nível técnico do treinador. Então, por isso que hoje a gente ouviu algumas reclamações, mas a imprensa pegou muito pesado. Eu, por exemplo, às vezes que reclamei que o Inter estava jogando mal e estava vencendo, que poderia jogar melhor, isso ficou comprovado. Jogou melhor alguns jogos, o primeiro jogo da decisão lá em Palhoça, mandou no jogo. Na minha opinião, o primeiro tempo, 2-3-0, estava barato para o Guarani. Ontem, não posso fazer um relato maior em cima da partida porque não estive presente. Mas no primeiro tempo também mandou no jogo. Também mandou. Teve 3-4 oportunidades claríssimas de gol. Então você sabe bem, você jogou futebol, você foi árbitro de futebol, então você conhece também, porque a gente está ali dentro, a gente aprende a ver os caminhos, a ver quem é quem, né? Como fazer para ganhar um jogo, aonde você pode perder um jogo. Então, da minha parte, a minha cobrança era essa. Você tem uma melhor equipe, você tem o melhor elenco, né? Você tem a melhor estrutura, queira ou não queira. O melhor campo da Série B, com toda certeza. Né? Então, plenamente. Eu sempre achei que dava para fazer algo mais.
E alguns jogos, quando precisou, isso foi feito, né? Então a minha cobrança era sobre isso, nada sobre direção, sobre a pessoa, né? Seja lá ela quem for, ou o treinador, ou o jogador, não. A pessoa física, né? Agora, quando a gente fala de atleta, eu acho que poderia, como foi falado, é a única equipe que joga com 2 centroavantes. Eu, como comentarista, acho errado. Acho errado, né? Preferiria eu um centroavante de área e um homem pelos lados dos campos. Mas quem decide é o cara que está lá. A gente está apenas para comentar. Então, demais, a gente tem que dar os parabéns, né, para toda a direção que fez essa equipe, né, para os empresários que vieram aí, me fugiu até o nome agora dele, o Christopher, né? O Christopher, o Nazareno, que na montagem de elenco ele entende muito, tá? Questionei algumas vezes como o treinador. Agora, o diretor de futebol, não. O dirigente de futebol, não. Até porque vejo ele com um mercado muito grande aí para trazer jogadores para o próximo ano. Então, assim, parabéns a vocês, parabéns a todos os jogadores, né? O Ricardo perguntava aqui se o Atos e o Pablo iriam ficar. Olha, a gente não tem essa informação, né? Eu acredito, pela experiência que eu tenho, né, pouco de futebol aí, que pela campanha que os dois fizeram pelo que foi feito no Inter, muito difícil que continue. Por quê? Vai ter propostas bem maiores do que aqui estão. Aí você entrar num leilão, time que está retornando para a Série A, eu acho que não é viável. Mas a gente torce para que fique, né, pela qualidade que tem esses jogadores. 40%, 50% dos jogadores ficando, acho que seria ideal para você já ter uma base inicial para você começar o campeonato. Como você vê isso? Tu concorda, você discorda? Né? A tua opinião para o internauta? Não, plenamente. Primeiro vamos classificar uma coisa. Quando eu falei que a imprensa via um futebol que ia um futebol do nível A, B, era só para classificar as etapas. Sim. Que a imprensa tem todo o direito de avaliar, principalmente dentro do futebol ou na parte técnica, se a equipe joga bem, se a equipe joga mal, se a equipe está retrancada, se o centroavante foi mal escalado, se o goleiro não está bem preparado, etc, etc. Então essas coisas do futebol, a imprensa louva tudo aquilo que eles dizem. Independente, também não sou contra aquela imprensa assim que passa os panos em tudo, está tudo ótimo, maravilhoso. Não, então se a imprensa, você tem aquela emissora que é mais no nível crítico, a outra mais elogia, a outra acha que dá bom, é nível. Nossa imprensa local, graças a Deus, tivemos todas as rádios aí de volta, né? Ascensão, até isso o futebol faz, mas que eu disse, além das empresas, divulga o produto mais, todas as rádios têm o interesse hoje em transmitir o futebol do Internacional, a televisão, ano que vem nós vamos ter mais ainda, né? Nossa própria TV Imagem aqui está sempre presente, né? Não podemos deixar de... Só para lembrar, a internauta que está em casa acompanhando, logo após o programa teremos um compacto aí, o jogo na íntegra inteiro do Inter ontem, dessa final, para quem estava no estádio, para quem não acompanhou, pode acompanhar aí logo após o encerramento do nosso programa aqui. Pode fechar, Lali. Não, então, nessa parte ali, sensacional da imprensa ali, cada um faz seu trabalho, a mesma coisa, se tem que criticar, critica, o que eu fiz é só um parâmetro, assim, então, para não dizer depois que o Lali diz, não, falou que... Não, a imprensa tem, assim como o torcedor também, queria ver jogo de os jogadores de Série A jogando a terceira divisão, agora na Série B. Você falou Atos, olha aí, ó, já foi um dos primeiros níveis que vem um jogador de alto nível, com um toque refinado na bola, com qualidade, já mais veterano, mas já deu uma outra demonstração. Então é nesse jogador, mesmo que venha veteranos, que nós vamos ver um futebol de melhor qualidade. Daí você já vai poder avaliar mais o técnico, já pode ver mais as condições do time. Então, quanto a dentro de campo, eu não refiro, cada um tem sua opinião, e que prevaleça aquele bom senso, né? E para finalizar ali, como você disse, do Internacional, dentro de campo, perfeito. Nós estamos na primeira divisão. Então, se nós jogamos mal, um jogo ou outro... Ontem todo mundo achou, mas não ganhamos para ser campeão. Copa do Brasil, o Atlético pode perder para o Cruzeiro 1-0 e vai ser campeão. O Atlético não vai comemorar? Maravilha! O que vale é o título. Então, como você falou, jogou com o regulamento embaixo do braço? Perfeito. O Internacional fez isso, foi lá, fez o dever, ganhou o jogo fora, não podia perder de um gol mais de diferença jogando em casa. Então, só tem que ter. E sábios são aqueles que sabem ler o regulamento e usar o regulamento. Porque quem não sabe ler o regulamento é como técnico que eu refiro, Márcio. Porque eu te parabenizei até como amador. Técnico, quero até dar rapidinho a minha pincelada sobre técnico. Técnico que fica em roda de campo de futebol, só reclamando da arbitragem, xingando o atleta, não sabe ver o jogo.
E para quem tem experiência e sabe ver o jogo, você vê onde que está o furo, onde que está o lateral que está saindo da jogada, onde que não está vendo o grupamento, o fechamento dentro da área, se o centroavante está isolado na frente, se não tem jogadas de profundidade pelas meias ou pelo fundo do campo para essa bola chegar com qualidade no atacante, se a finalização vai ter condições de armar ou fazer alguém para cercar a jogada. Então o técnico fica só gritando, aí quando termina o jogo, você pergunta para eles como que ele perdeu o jogo. O árbitro. É que nem técnico gaúcho, que enfatizaram que são os melhores do Brasil, Filipão, Mano Menezes e Tite. Você já viu eles perder um jogo por deficiência deles? Não, só por causa da arbitragem. Eles nunca perdem porque eles escalam mal o centroavante, porque eles escalam mal o sistema de jogo deles, a implantação dentro do campo de jogo. Então a gente sabe disso, mas eu pelo menos conheço um pouquinho dessa coisa. Olha, o Ricardo diz aqui, né? Ontem o bonito foi que a torcida fez na hora que o Inter levou o gol. A torcida começou a gritar olé, olé, Inter, Inter. Isso mostra a confiança da torcida no time. Essa torcida é demais. Mas foi um momento que eu estava lá sentadinho no banco, lá junto com o delegado, que antes não era o jogo, o delegado era da federação, né? Delfinzinho, filho do doutor Delfim. Então, quando deu, fazia anos e anos que eu não vi uma demonstração de carinho e de força para o time. A maior força e carinho que eu vi ontem, acho que nos últimos 20 anos, foi após o gol que o Inter sofreu ontem do Guarani. O estádio inteiro, aquela coisa linda, assim, todo mundo, olê, 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 Inter, aquilo arrebentou. Então, parabéns, novamente, foi feliz, cara, dizendo isso aí. O quê? A torcida confia no time. Se não jogou um futebol de boa qualidade, se não jogou, mas nós estávamos ali para ser campeão. E a torcida fez aquele momento ali para ser, e nós fomos campeão. Nós somos campeão da 3ª divisão, nós somos campeão da 2ª, vamos participar da 1ª. Campeão? Não, mas vamos fazer uma participação boa, que talvez até uma Copa do Brasil, aí uma Série D, nós chegamos lá, né? Com certeza. Olha, nessa questão de torcida eu tenho uma opinião formada há bastante tempo e não muda, até que me prova o contrário. Torcer quando está vencendo é muito fácil. É facílimo torcer quando está ganhando. Tá? Por isso eu, como internauta, alguns que me conhecem sabem que sou corintiano, gosto de vestir minhas camisas do Corinthians só quando o time perde. Porque quando ganha é muito fácil. É muito fácil sair na rua e falar de futebol, sair na rua com a camisa do time quando ganha. Agora, quando perde, é poucos. Então, por isso que a torcida está de parabéns. A hora que levou o gol, começou a incentivar, aí é diferente. Era muito fácil incentivar ganhando o jogo. Agora, incentivar perdendo é para poucos. Então, parabéns para a torcida, em especial a Fúria lá, que o pessoal lá torce e vai o estado todo, né, atrás do Inter, sofreu o ano inteiro aí, né? Festejou o ano inteiro. E com certeza isso também partiu dessa torcida ontem organizada. Está todo mundo de parabéns, a torcida em geral, né? E mais uma vez, a equipe e todos da direção. Isso aí nós acho que vamos ficar aqui enaltecendo, né? Mas que atletas, diretoria, os colaboradores ali direto, né? Do próprio Internacional, né? Que tem aquelas pessoas por fora, a diretoria em si, as pessoas que nós já citamos, o poder público municipal, o poder público estadual, aquelas pessoas que ajudam. Eu só não gosto de oportunista, até. Ontem eu fiquei triste lá no estádio quando eu vi os oportunistas, sabe? Empresários oportunistas, político oportunista, que não fizeram nada mais pelos últimos anos no Internacional, estavam lá presentes no gramado e nos arredores. Então não vá. Hoje eu citei num programa com o pessoal ali de outra emissora. Eu trabalhava até é bom para ficar registrado, assim, eu trabalhava no Internacional, eu era secretário há 20 anos atrás. Chegava, então, a pompa, aquele tempo, era ter uma cadeira no pavilhão velho, que não era uma cadeira, era um número lá no chão, mas todo mundo gostava de cidade rico e coisa e tal. Então, 20 anos atrás, punhava uma almofadinha embaixo do braço, chegava lá, sentava no pavilhão, né, tô aqui. Aí tinha os sócios, e daí tinha os colaboradores do Inter que sentavam ali, e tinha aqueles que pagavam essa mensalidade. Mas tinha uns falsos empresários, uns oportunistas políticos, chegavam lá no Internacional, não, eu vim aqui para ajudar, vou colaborar e tal. Mas você sabe que no futebol, para ajudar e colaborar, ou você ajuda com dinheiro, ou você ajuda a vender a rifa, ou você ajuda a arrumar o patrocínio, ou você ajuda trabalhando. Uma dessas coisas você tem que fazer.
Aí chegava lá para dizer que ia ajudar, né? Mas, não sei o que, o presidente, Márcio, vim ajudar. Aí daqui a pouco você olhava, quando eu via, eu estava lá fazendo a ata, eu estava na secretaria, primeira coisa que ele chegava lá e disse, onde é que eu pego minha carteirinha para entrar no jogo? Fácil. É brincadeira, né? Brincadeira. Aí uns caras que tem dinheiro, e assim tá agora, já tem uns empresários lá que querem arrumar carteirinha para entrar no jogo, tem os políticos que querem entregar o troféu e não é a vez deles, agora é outro poder público que está no comando. Então a gente tem que ficar antenado com essas coisas assim. Tá certo, né? Então o Ricardo tá zoando um pouco com a gente aqui e diz assim, né? Então você está usando bastante a camisa do Corinthians, Márcio. Olha, vem usando bem mais que já usei, na verdade, né? Mas a grande verdade é essa, Ricardo. E queria já aproveitar e agradecer você aí, né, pela companhia com a gente aí toda segunda aí, mandar um grande abraço para você aí, né? E continue assim, fazendo parte aí da equipe nossa aí, sempre ligadinho na gente, internauta, sempre assistindo o programa toda segunda aí, dando a sua opinião aí, que ela é passada aqui para todo mundo aqui, da forma que você está falando aqui, né? Então eu queria agradecer a tua presença hoje aqui, Lali, veio aqui, me ilustrou muito o programa, né? Muitas informações, né? Um papo gostoso, um papo divertido e informativo para quem estava em casa. Então, desde já, obrigado pela sua presença aí. Esperamos que no futuro você volte aí sempre para estar relatando aí, divulgando o seu trabalho, o trabalho do esporte geral e local, né? Não, a gente que fica contente, né, e feliz, esperamos que nossos telespectadores, nossos internautas, a gente tenha contribuído com alguma informação, principalmente a nível que, como presidente da Liga Serrana de Futebol, a gente se limita a realizar o futebol amador, o campeonato de sênior, na parte da Fundação Municipal de Esportes, né, juntamente com o Armando Melo, né, que é o nosso superintendente, como diretor técnico, a gente procura também no Jocol dar as melhores condições ou principalmente informações para que as coisas sempre vai melhorando, sempre tem coisas erradas e a gente procura sempre estar corrigindo, né, falando também da nossa arbitragem, da nossa equipe, das nossas condições. Então a gente se sente bem à vontade a falar daquilo que a gente gosta, que a gente faz, produz, que é o futebol amador, né? E parabenizar mais uma vez, Marcelo, a sua pessoa aí, fico feliz pelo seu convite, né? Lá no Campo do Amador, nós assistindo lá o jogo lá o jogo em qual você foi derrotado, né? Da equipe da Portuguesa para a equipe do Atlético Honolulu, mas de uma forma sempre que você foi, categórica, sem reclamações, sem xingamentos, parabenizando a nossa organização, a nossa arbitragem, que a gente sabe que os seres humanos, independente daquilo, são passíveis a erro, e caracterizando ainda mais tanto nossos atletas como a nossa arbitragem, também como eu estava refrisando aquela do parâmetro do futebol da série A, B do profissional, nós também, nossos atletas e nossa arbitragem, mais do que nunca, nós somos amadores, e nós queremos também às vezes exigir como se eles fossem profissionais. Então a gente fica feliz aí com a TV Imagem, e que daqui a outros programas a gente possa aqui fomentar com algumas mais informações e com boas notícias, né? Que hoje nós tivemos uma maioria de boas notícias. A única notícia ruim aqui foi que a nossa arbitragem tem pouca gente que está defasada e nós vamos ter que repensar o futuro. Mas meu muito obrigado, Márcio, mais uma vez, né? Ao Miller, né? Que é o nosso grande também aqui, empresário e diretor aqui da TV Imagem. E agradecer o amigo, estamos aí à disposição. Como diz, eu sempre ilustro que você é da nova geração aí dos técnicos, você já ganhou 2 campeonatos de sênior na Liga e o último amador. Também te zoava muito, que você tinha ganhado alguns vices, né? Mas felizes daqueles que chegam na final ou nos 4 finalistas, né? Que entre várias equipes você chegar lá na frente, alguma coisa você faz de bom, ou você ou a sua equipe. Então, muito obrigado mesmo. Para a gente ser campeão, a gente tem que aprender a perder. Então foram vários vices, né, até chegar ao título. Então a gente aprende na derrota e aprende na vitória. E só para fechar aqui agora é com a nossa produção, né? O Ricardo pergunta aqui, até quando vai o programa, Márcio? Em dezembro? Aí é com a produção, né? A nossa produção está vendo aí. Na segunda-feira a gente vai informar você, Ricardo. Então, agradecer a todos os internautas aí, né? E logo após agora o programa, você pode aí ficar com o jogo aí na sua totalidade, acompanhar a grande decisão de ontem aí que sagrou a equipe do Inter campeão. Boa noite a todos e até segunda.